Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que nem tudo que te contaram é verdade. Por exemplo, a Bíblia é um conjunto de livros, ao todo são 66 livros que compõem a Bíblia. E boa parte da Nova Aliança é um trechinho pequenininho assim. Quando você pega a Bíblia de 400 anos atrás, você não tem 66 livros, você tem 80. A coisa começa a mudar um pouco mais. E conforme vai passando o tempo, os livros vão aumentando. Então a pergunta que fica é: será que a Bíblia que nós temos hoje, ela é fidedigna ao que Jesus Cristo de fato queria nos ensinar? Será que essa Bíblia de fato mostra o verdadeiro Deus ou será que tem alguma coisa por trás? Então hoje eu convido você a questionar a própria Bíblia. E antes que você venha dizer que a Bíblia ela é inquestionável, eu mesmo já pude testemunhar pessoalmente alguns exemplares da versão Ferreira de Almeida colocando a palavra deuses na antiga aliança em questão de adoração ao Criador. Por exemplo, a palavra Elohim significa deuses, no plural, ou seja, múltiplas entidades. Para você ser Deus, você precisa ser onipresente, onipotente e onisciente. Então não pode haver dois como você. Você tem que ser absoluto em tudo. Se existir dois como você, logo você não é Deus, logo a supremacia ela cai e vai pro ralo abaixo. Então só pode haver um. Assim como 2 mais 2 é 4, não é 5, a lógica nos compete que só pode haver um Deus. E você pega Bíblias, na versão Ferreira de Almeida, entre outras, colocando a palavra Elohim, que no plural significa deuses. E aí você começa a ver a apostasia no próprio livro, que deveria ser o livro mais importante da humanidade. Convido você a observar neste livro aqui, pelo menos essa aqui é uma versão antiga, já foi revisada, tá? Ela tem 200 páginas a mais do que a Bíblia convencional. Então nós vamos observar uma Bíblia diferente da nossa. O que será que esses caras têm de conhecimento que hoje se perdeu? Por favor, se você não é inscrito do canal, se inscreva, ative as notificações, ative o sininho, deixe o seu like e quem quiser conhecer meu trabalho já sabe, é o primeiro link aqui na descrição. Pois bem, você vê que nesse exemplar, ok, sobre a criação do mundo. E olha que coisa interessante, olha só que coisa interessante, tá? Nessa Bíblia você tem detalhes exatos de como que os levitas deveriam trabalhar. Coisas que foram removidas da Bíblia. Por exemplo, na Bíblia convencional que nós temos hoje, você não tem muita informação sobre os levitas, não. Mas nessa Bíblia, em específico, você tem as instruções corretas para a criação de tecidos, as instruções corretas para que você possa fazer um altar, as instruções corretas para que você possa adorar a Deus na antiga aliança. Isso é um ponto, uma das coisas nessa Bíblia, tá? Outra coisa interessante aqui nessa Bíblia é que você vê aqui, ó, uma série de coisas que foram tiradas, que são as ilustrações. A Bíblia, além de ser um conjunto de texto, ela possui ilustrações, porque a ilustração fica mais fácil de você poder visualizar, tá? E aí, olha só que coisa interessante. O livro original dos Hebreus. E como que se identifica os caracteres dos Hebreus. Olha que coisa importante. Isso aqui é uma das coisas importantes, ó, para todo aquele que deseja saber nome do Criador, para todo aquele que deseja conhecer a história mais a fundo, ela tem que conhecer a história dos Hebreus. E olha só, esse livro ele fazia parte ao cânon bíblico. A história, a origem e também, né, a língua dos hebreus, do povo hebreu. Tá?
Então você vai vendo que a coisa ela está mudando um pouco. Sobre o cultivo de alimentos, a Bíblia ela dá instruções sobre plantio, mas é muito raro, são 2 frases, 3 frases no máximo. E quando tu pega a Bíblia original, o Criador ele ensina a plantar. Na época do plantio, como que tem que ser plantado, de como que tem que ser colhido. Então, olha que coisa interessante. Você não encontra isso na Bíblia convencional, tá? Olha o tanto de coisa que foi tirado, né? Não, chega a ser surreal. Aqui, ó, olha só que coisa interessante. Aqui, ó, é as línguas, ok? Para você poder entender de uma vez por todas o nome de Jesus, né? O nome do Eu Sou, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Aí eu deixo com você, cada um com as suas loucuras. Eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém aqui. Mas, nesse livro, ele mostra o seguinte, tá? Como que é feito, como que se dá o nome dos profetas, como que se dá o nome dos apóstolos. Então, nessa Bíblia, ela fala, olha só, eu não sei se isso aqui seria Pérsia, tá? Mas olha só, hebreu, samaritano, aramaico, e você vai vendo como que funciona o texto, para você poder entender o nome do Criador, o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável, tá? O nome absoluto em todas as coisas é impronunciável, mas os títulos de Deus sobre a face da terra, né, Senhor sobre todos os exércitos, soberano, né, isso aí tudo bem. Mas olha que coisa interessante. Então você tem aí, na própria Bíblia, uma das coisas que mais gera discussões na internet. Olha que coisa interessante, tá? É muita coisa que tiraram. Muita coisa. Aqui, por exemplo, estou tentando voltar aqui só para você poder ver. Ó. Olha só para tu ver, tá? As histórias sobre guerras, sobre tudo que está acontecendo, né? Com Jeremias, Daniel, a história da Babilônia, tudo em detalhes, e com imagens ilustradas daquilo que eles presenciaram na época. Então, olha para tu ver, né, como que os reinados foram destruídos. Por exemplo, no Egito tinha água, cara. Onde é que foi parar essa água? Então, você tem as imagens para te ajudar. Aqui, olha só. E as pessoas não veem. Então, o tanto de coisa que tem e as pessoas simplesmente perderam, mano. Os artefatos que foram encontrados, né? E, uma série de coisas que fazem menção e referência à Bíblia lá, tá vendo? Isso aqui não sei se é a história de Salomão, né? Em detalhes, ó, a luz do mundo, né? Cara, mostra tudo o que aconteceu, né? Uma versão revisada e tal. E basicamente, ó, olha que coisa interessante. Olha o tanto de informação que foi removido da Bíblia. É o que a gente fala. É o que a gente sempre fala. As coisas são removidas. Aí eu te falo, como é que você quer entender a Bíblia? Você que acompanha o meu trabalho aqui, como que você quer entender a Bíblia? Você está faltando um livro, meu irmão. Não tem como entender. Tem pessoas que dizem assim, eu entendo a Bíblia. Não tem como entender. Se você conseguisse entender a Bíblia, todo mundo pensaria de forma coletiva, de forma igual. Porque a Bíblia, ela condicionaria você a um resultado. Mas o que nós vemos é o seguinte. Uma galera lê a Bíblia, é católico. Uma galera lê a Bíblia, é evangélico. Outra galera lê a Bíblia, virou mórmon. Outra galera virou adventista. Outra galera que lê a Bíblia virou, vamos chamar aí de cristianismo rebelde. Outros viraram meio maluco, né? Como o Caio Fábio. Nada contra ele, é uma pessoa maravilhosa, tá? Então, cada pessoa que lê a Bíblia, ela chega numa conclusão diferente. E o texto é o mesmo, às vezes com algumas diferenças. Mas cada vez que alguém lê a Bíblia, ninguém chega numa solução ávida. Isso porque está faltando exemplar. Por exemplo, a questão da Terra ser uma bola supersônica no universo. Tem Bíblias que mostram que isso é impossível de acontecer. Então, assim, as pessoas elas têm essa divergência. Por exemplo, tem cristão que acredita no Big Bang, na NASA. Tem cristão que não acredita. Agora, como é que um cristão consegue acreditar na NASA? Porque essa informação na Bíblia foi removida. Então, quanto mais informação
Se é removido, menor fica o entendimento. Então não tenta entender a Bíblia. Não dá para entender a Bíblia. Você vai passar a sua vida inteira lendo esse livro e todo dia você vai achar coisa nova, todo dia você vai encontrar coisa interessante, coisa que tu nunca imaginaria. Teve um cara que ele leu a Bíblia por 65 anos. Todos os dias leu a Bíblia mais de 500 vezes. Decorou versículo, tudo. Ele mesmo dizia... eu esqueci o nome dele, era um evangélico bem famoso, tipo Bill Graham, tipo esses caras famosos. Ele mesmo dizia, não importa quantas vezes você leia, você nunca vai ter o pleno entendimento. Então você imagina o seguinte, pensa comigo uma coisa. Moisés peregrinou com o povo de Israel, que é o povo hebreu, né, por 40 anos no deserto, ok? Pois bem, ele saiu do Egito. Agora, nessa Bíblia que você tem... Nessa Bíblia que nós temos, falta informação. Por exemplo, na Torá dos judeus, você tem lá falando que quem saiu do Egito foi apenas 5%. 5% dos... Um de cada 20 hebreus, ou um de cada 5, não me lembro, tá? Tem que conferir. Mas vamos colocar um de cada 5 para ficar fácil aqui, mas... O livro dos judeus é um pouco mais correto nesse âmbito. Um de cada 5, 20%, seguiu Moisés na jornada. Os outros 80% ficaram no Egito. Tá entendendo? Os outros 80%, a grande maioria dos hebreus não quiseram sair do Egito. A grande maioria dos hebreus ficaram no Egito. Essa história, esses filmes que você vê, que todo mundo fugiu. Não, a grande maioria dos hebreus ficaram no Egito. E só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, essas informações que ficam faltando geram um problemão de entendimento. Por isso que, infelizmente, não tem como você desvendar os mistérios. Por exemplo, o cara chega e fala assim, eu entendo Jesus. Cara, ninguém vai conseguir entender a perfeição de Deus. Tem pessoas que vão ler a Bíblia e vão acreditar que Jesus Cristo veio para agravar a lei. Tem pessoas que vão ler a Bíblia e vão acreditar que Jesus Cristo veio para abolir a lei. E tudo isso se confirma com versículos bíblicos. Você tem versículo bíblico que absolve uma meretriz e tem versículo bíblico que você condena uma meretriz. Então, essa carência de ter um complemento faz com que as pessoas gerem essa divisão. Então, o que o diabo fez foi o seguinte, ele perseguiu a igreja, que a palavra eclésia, peço perdão, significa sair para fora. São pessoas que debatem ideias fora dos templos, tá? O que aconteceu foi o seguinte, Nero, na época do apóstolo Paulo, Nero botou fogo na biblioteca de Alexandria para poder queimar evidências, de coisas podres que estavam acontecendo em seu governo e, ao mesmo tempo, colocar a culpa no apóstolo Paulo. Depois, ele começou a perseguir cristãos, julgar os cristãos aos leões, a degladiarem. Só que aí, quanto mais perseguia o cristão, mais cristão aparecia, cara. Mais cristão aparecia. E aí Nero chegou à conclusão que não adianta, cara, tu querer barrar a fé cristã, porque o sangue dos justos é um mártir, é combustível para a fé. E aí o que acabou acontecendo foi o seguinte, Constantino assumiu, e Constantino ele teve uma abordagem diferente da abordagem de Nero. A abordagem de Constantino foi a seguinte, já que eu não consigo vencer a eles, junte-se a eles. E aí Constantino, que era puramente pagão, adorador do sol, de entidades, né, ele foi lá e falou assim, a partir de agora o cristianismo ele vai ser aceito aqui em Roma, ele vai ser aceito aqui na nossa cultura, nossa civilização. Mas para que isso ocorra, nós vamos ter que ter representantes dessa fé. E aí, campeão, quem você acha que foram os representantes? Foram a galera que o Constantino quis colocar. Foram a galera que o Constantino elegeu. Então, dos 200 da primeira reforma, da criação da igreja romana, eram os caras tudo pagão, adorador do sol, de Mitra, de não sei o quê. E esses caras foram os caras precursores do cristianismo. E aí começou toda aquela história
que nós conhecemos de tentativa de apagar a verdade. Só que, né, as pessoas, elas só tinham a verdade porque as pessoas umas falavam com as outras. Então Cristo dizia: ide pregar o evangelho. Então, ainda que a Bíblia esteja errada, de boca em boca as pessoas aprendiam sobre o evangelho. E aí depois a igreja, que foi criada por Constantino, ela passou por uma grande reforma de corrupção. E aí ela começou a se tornar forte, mas aí já tinha editado, apagado o livro e não sei o que, não sei o que. Então você vê o seguinte: não dá para você entender a profundidade da Bíblia porque falta livros. E eu digo mais para você: não dá para entender Jesus lendo a Bíblia, cara. É impossível. Se você consegue entender Jesus Cristo apenas lendo a Bíblia, você tem uma cabeça pequena. Por quê? Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é o logos operandi que rege toda a existência humana. Isso é falado pelo apóstolo João no livro, no livro de João, tá? Não é João que escreveu Revelações, Apocalipse, é o outro João, João Batista. E João fala mesmo, eu tenho aqui, né? A gente pega aqui para você poder ver. Ele é o próprio Deus. E aí acontece o seguinte: como é que você define Deus? Não dá para definir Deus. Cara, Deus não pode nem mesmo existir, porque o simples fato de Deus existir imputa a ele que ele possa ser observado. Deus não pode ser observado. O que dá para se observar é sua manifestação. Então Jesus Cristo é a maneira que Deus veio a esse mundo para que a gente pudesse segui-lo, entendê-lo, né? Compreendê-lo. Mas plenamente não, impossível, tá? Então tu pega, por exemplo, João aqui, ó, olha só. Você pega o Evangelho de João. Essa aqui é a minha Bíblia King James, tá? Você vê praticamente aqui, ó, sobre a questão aqui da criação do mundo, da criação de Deus, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí fala: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existisse teria sido feito. Aí ele vem aqui e fala, aqui ó: a palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Já falando que a palavra viria ao mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, João está falando aqui que, ó, isso aqui está no Evangelho de João, tá? Eu vou até deixar marcado aqui, porque depois, se a gente voltar para falar sobre esse assunto, basicamente é o seguinte, pessoal: Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Só que nem os judeus conseguiam ter entendimento sobre a plenitude de Deus. Deus não queria forçar ninguém a crer nele, mas sim aquele que tivesse bom coração, que se envergasse o seu caminho. Então tu pega uma Bíblia e cada vez mais ela está sofrendo reforma. Por exemplo, a Bíblia condena adultério, a Bíblia condena homossexualismo, a Bíblia condena mudança de gênero, um monte de coisas. A Bíblia ela ensina que o seu filho, desde criança, é importante ele conhecer o trabalho. E hoje, no Estatuto da Criança e do Adolescente, se uma criança estiver trabalhando, você vai ser preso. Então, basicamente, eles vão removendo partes da Bíblia para se encaixar na sociedade. Tem Bíblia hoje que todos os versículos sobre gays foram removidos. Então, basicamente, eles estão adequando a Bíblia à realidade. Só que quanto que, na verdade, o que Deus quer é que a realidade se adeque à Bíblia. E aí, cada vez mais, nós temos um livro pequeno. Daqui a pouco, o livro da Bíblia vai ser um Kama Sutra. Vai ser assim, amor. Tu vai aprender sobre a Bíblia, vai estar assim: Jesus é amor. É a única frase. Não vai ser mais um livro. Não vai eles vão proibir tanta coisa que daqui a pouco vai ser: Jesus é amor. É o que vai sobrar. É o que vai sobrar. Então, o que você precisa entender é que eles estão adulterando a palavra. Estão adulterando. Não se culpe se você não entende a Bíblia. Não se culpe. Não se culpe se você não compreende a plenitude de Deus. Porque eles estão adulterando a palavra. E, biblicamente falando, o profeta, eu não sei se foi Isaías ou João Batista que falou,
que Deus iria ocultar a verdade da face deles. Então, olha, é uma profecia de Deus que a verdade seria tirada das mãos das pessoas. E de fato está acontecendo, porque você está perdendo muito livro da Bíblia. Muito livro. Você não tem mais nada. Os caras removeram tudo. Então, a dica que eu dou para cada um de vocês é: você tem que buscar Jesus Cristo não por um livro, mas sim pela razão, pelo teu espírito. A crença em Jesus, ela tem que ser a força eletromotriz da sua vida. A Bíblia, ela tem que ser um conjunto de regras. É como se você soubesse dirigir o carro, mas você precisasse seguir as regras. E as regras são a Bíblia. Então é dessa maneira que eu interpreto as coisas. Mas que os caras estão adulterando, então, cara, olha o tanto de coisa que eles tiraram da Bíblia só para fazer com que você, né, não tenha embasamento científico nem respaldo para poder ir contra o sistema. Então nós tivemos Concílio de Nicéia, Constantino sacaneando, Assembleia de Prelados, que também eles fizeram uma nova reforma na igreja católica no passado, na igreja cristã, para fazer tudo para reduzir a força de Deus perante ao mundo, tá? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Eu vou tentar trazer um livro bíblico mais fidedigno para vocês, mas eu sei que esse tema é um tema que as pessoas não dão tanto valor, então eu prefiro pincelar aqui para vocês. Mas veja o tanto de coisa que eles removeram da Bíblia. É inacreditável. Foram 200 páginas que eles removeram aí em menos de 100 anos, cara. É absurdo, é absurdo. Chega a ser surreal. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Fique na paz.